A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ed Wilson, da Igreja Mais em Vista Alegre, e nós estamos ministrando a palavra para o estudo dos jovens toda sexta-feira, e nós estamos falando sobre o tema Kryptonita. E hoje nós vamos falar sobre apresentando a Kryptonita. A gente começou algumas semanas atrás, nós tivemos aqui falando na primeira semana, depois tive com o Arthur falando também, trocando informações com ele, e hoje eu estou com o Vinícius. Vinícius vai estar nesse estudo e passando, né, aquilo que está no coração dele, aquilo que Deus tem falado na sua vida. Fala aí, Vinícius. Como ele já disse, prazer, eu sou Vinícius, sou um filho espiritual dele, meu tio, né, mas sou um filho espiritual, sou da mesma igreja que ele, e ele tem me discipulado esses anos todos aí, e a gente está hoje aí para falar sobre o tema Kryptonita. Aleluia, apresentando a Kryptonita. Não deixa de acompanhar, você que não só você que é jovem, mas isso aqui é para todos, porque essa Kryptonita ela não atinge apenas os jovens, mas ela atinge desde um menor, de um adolescente, de uma criança, até um adulto e um mais velho, um idoso. E então essa palavra é para toda a sua casa, para toda a sua família. Viva conosco esse momento e com certeza Deus vai falar contigo. Nós temos hoje como base em Coríntios. Vinícius vai estar lendo pra gente. Lê aí, Vinícius. Primeira Coríntios 11, versículo 28, que diz assim: 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 28 ao 32. É isso? Confere isso aí. 1 Coríntios, acompanhe conosco, capítulo 11, versículo 28 ao 32. Até o versículo 32. Leia aí, Vinícius. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Cristo relata aqui que a gente precisa se examinar não só na nossa vida emocional, mas sim na nossa vida espiritual, que é a base para tudo, né? Deus é a nossa base. E a gente precisa examinar, deixar Cristo examinar o nosso coração e tratar nossas áreas, porque a gente não sabe os nossos pontos fracos que a gente tem na nossa vida. E a gente precisa dar essa chave da liberdade para Cristo poder entrar em nossas vidas, em nossos corações, e fazer a morada, e fazer o plano e o projeto que Ele tem para a gente. E o apóstolo Paulo ele diz para examinarmos a nós mesmos. Se todo ser humano examinasse a si mesmo, muita coisa seria diferente. A gente está mais preocupado em examinar a vida do próximo do que a nossa própria vida. Então, quando nos julgamos a nós mesmos, nós não somos julgados por ninguém. Então, eu preciso olhar para mim, ver se há em mim, assim diz lá, né, no Salmo, que se há algum caminho mau, e pedimos ao Senhor, então guia-nos por um caminho eterno. Então, quando a gente sonda o nosso coração, quando a gente olha para o nosso coração, a gente vai entender que Deus está tratando com a nossa vida. Eu não posso mudar o coração do Vinícius. Vinícius não pode mudar o meu coração. Então não adianta eu estar examinando a vida dele.
Ele tem que fazer esse exame e pedir para Deus estar sondando o coração, e se há alguma coisa que não convém com relação à palavra, à verdade da palavra, Deus vai cuidar da vida do Vinícius. E hoje muitas pessoas, elas querem cuidar da vida do outro e elas não podem mudar a vida de ninguém. Então Deus é maravilhoso, Deus ele é incrível, não existe nada nem ninguém igual a Deus. E a Bíblia diz que lá em 1 João capítulo 4 versículo 17, olha só, 1 João capítulo 4 versículo 17, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Ele faz perfeito sentido, não é, que devemos refletir o Senhor. Se somos filhos de Deus, sim, temos que refletir o Senhor. Lê pra gente aí, Vinícius. 1 João capítulo 4 versículo 17 diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor há temor, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aqui Jesus relata sobre o medo que as pessoas têm de se entregar totalmente a Ele, de ter confiança na pessoa, ter confiança nas amizades, e por isso que as pessoas têm decepcionado assim com amizade, família, amigos, porque as pessoas botam total expectativa, botam total confiança naquela pessoa, mas tem medo, não tem a segurança total de entregar esse amor para ela, de dar essa confiança. E você lendo no versículo 17, ele diz o que? No versículo 17, ele fala que neste mundo, nesta hora, assim como ele é, nós somos. Ah, mas esperar chegar no céu para ser igual, não, nesse mundo nós somos como ele é. Esse é o propósito do Senhor, é a vontade do Senhor. E ele diz que o perfeito amor, ele lança fora o medo. Isso é muito importante. Deus não quer que você sirva a Ele por medo, senão sim, por amor. É por amor e temor, porque ele diz que o medo ele fica preocupado com o castigo. Então muitas pessoas hoje servem a Deus com medo do castigo. Se eu não servir, se eu não falar, você tem o teu coração liberado. Para quê? Para servir com temor ao Senhor. E hoje muitas pessoas falam, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra. Não, há um amor no meu coração, há um temor no meu coração. Eu tenho 2 filhos, se eu falar assim, vai fazer isso, aí eles vão pensar, não, eu vou fazer. Se eu não fizer, meu pai me bota no castigo. Isso não é correto. Eu vou fazer porque eu amo o meu pai. Eu vou fazer porque eu amo a minha mãe. Lembra no jardim? Deus poderia não deixar aquela árvore do conhecimento, do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Eles não sabiam que eles iam comer do fruto? Sim. Mas ele deixou para que o homem e a mulher o servisse por amor. Você, jovem, está nos ouvindo nesse momento. Deus quer que você o sirva por amor. Deus quer que você não peque por amor. E tem a questão, Vinícius, às vezes a gente não faz na frente das pessoas, porque a pessoa está me vendo. E quando ninguém está vendo, a gente acaba pecando. Por quê? Por que você acaba pecando quando a pessoa ninguém está vendo? Mas existe alguém que está vendo. Quem é que está vendo sempre? Deus. E Deus, ele, tipo assim, a gente quando ele está falando sobre essa questão, a gente trata assim, a gente trata a palavra, trata Deus como se fosse ninguém, porque é isso que ele está falando. Às vezes a gente está na presença dos nossos amigos, dos nossos familiares, mas a gente não consegue pecar na presença dos nossos pais. Mas quando nossos pais e os nossos amigos saem, será que a gente tem consciência mesmo de que Jesus existe? Será que
o nosso coração está voltado para Deus a tal ponto da gente entender que Jesus está ali, a gente não pode pecar na presença dele também, assim a gente não, é o que ele está falando, a gente não deve servi-lo por obrigação, mas sim por amor. Quando este amor entra dentro de nós, ele age de tal forma que você entende o plano e o projeto de Deus, que é a intimidade e a amizade com ele. Então, não adianta a gente servi-lo por obrigação, tem que ser um amor genuíno dentro de nós. E nós devemos representar o caráter de Deus. Olha só que coisa interessante. Você já ouviu falar de um leão dando à luz a um esquilo? Você já ouviu falar de um cavalo de corrida, de raça pura, dando à luz a uma minhoca? Com certeza não. Nós somos nascidos de Deus, somos a sua descendência, e está escrito: amados, agora, não depois, quando chegarmos ao céu, somos filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Deus não precisa botar um vigia atrás de você. Deus não precisa botar um anjo para te vigiar. Não. O teu amor para com Deus vai fazer com que você ande na presença dele em todo o tempo. E aí, José, a mulher de Potifar, José tinha 17 anos na época. Olha só, é um jovem, bonito. A Bíblia diz que ele era formoso, ele era de boa aparência, forte. E a mulher de Potifar quis se deitar com ele. E aí tentou agarrá-lo e ele fugiu. Ele falou assim: não, o meu patrão, ele colocou tudo para eu tomar conta, mas a você ele falou para não tocar. E eu não posso tocar em você, porque senão vou pecar contra o meu Deus. E Potifar chegou e lançou José na prisão. Mas aí a Bíblia diz que Deus era com José. E porque Deus era com José, protegeu José. Então a nossa maior aliança é com Deus. E as pessoas hoje, elas têm muita preocupação. O que o outro vai falar? O pastor vai ver. Minha mãe vai ver, meu pai. Não, meu irmão, minha irmã, jovem. Quem está vendo é Deus. E o fato, isso é muito importante eu falar aqui, que essa palavra é uma palavra específica para jovens. O fato de você errar não vai fazer Deus amar você menos. Agora eu estou amando menos o Vinícius. Não. Deus continua te amando. Da mesma forma, mesmo tamanho. E o fato, Vinícius, de você acertar não vai fazer Deus amar você mais, porque não é mérito. A Bíblia diz assim, 1 João 4,19: nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O que você faz ou deixa de fazer não vai alterar o amor de Deus sobre a sua vida. Guarde isso, né, no seu coração. Deus, ele nos ama e ele quer diagnosticar aquilo que nos prende e pode até o quê? Pode até nos matar. O jovem rico. O jovem rico tinha tudo ele tinha. Tudo, ele cumpria os mandamentos, ele obedecia os seus pais, ele fazia tudo o que agradava a Deus. Ele era um servo obediente. Só que uma coisa faltava a ele, que era vender tudo e dar aos pobres e seguir Jesus. Então, Deus tocou na ferida dele, que é essa criptonita. A criptonita do jovem rico era as riquezas. Então, quando Deus vai e toca no ponto-chave, esse é o momento que a gente tem que estar preparado a tal ponto de segui-lo, de deixar as coisas para trás, não deixar a família, é claro, assim de uma hora para outra, mas servir a Deus, independente de qualquer coisa. E o jovem rico, ele, naquele momento, ele ficou perdido, sem saída, porque Deus tocou na ferida dele. Então, há momentos que Deus precisa tocar nessas nossas fraquezas para que possamos crescer com Ele, para que possamos ser um com Ele. E entender, né, a gente está falando sobre a criptonita. O que é a criptonita? É aquilo que é prioridade na nossa vida
sem ser o nosso Deus. Tudo aquilo que eu priorizo sem ser Deus, o jovem rico priorizava o quê? Dinheiro. Então qual era a criptonita do jovem rico? Era o dinheiro. E então o dinheiro não é ruim. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro. Então o fato de você ter dinheiro não tem problema nenhum. Mas ele amava mais o dinheiro do que Jesus. Jesus não queria o dinheiro dele. Não. Jesus não queria. Jesus queria estar com ele. E é o que Deus quer na nossa vida. O Senhor quer estar conosco. Mas aquele dinheiro era a força maior na vida dele. A mesma coisa o filho pródigo. Por que o filho pródigo saiu de casa? Dinheiro. Porque ele, por causa do dinheiro. Me dá a minha parte. E foi, e saiu, e quase perdeu. O filho pródigo ainda conseguiu recuperar. Mas o jovem rico, você nunca mais ouviu falar sobre ele na Bíblia. Certamente ele se perdeu. Ele foi para o caminho largo. A porta espaçosa. Mais então, fácil. A porta mais fácil, não é? Deus, ele sabe, o Senhor sabe que aquilo que nos restringe não pode ser sarado com boas obras. Muitas pessoas querem viver uma vida para Deus fazendo boas obras. Tem que ser confrontado, escuta isso. Tem que ser confrontado e removido. Então tudo aquilo que nos prende tem que ser confrontado, e além de ser confrontado, deve ser removido da nossa vida. A carta que nós lemos aqui de Paulo aos Coríntios, a leitura que você fez, na palavra introdutória, fala sobre isso. Aquilo que, quando nós participamos da mesa do Senhor, sem discernir o corpo e o sangue de Jesus, nós ficamos o quê? Fraco, doente. Ficamos doentes. E morto. Mortos espiritualmente. Muitos que estão mortos, fracos, e muitos que estão doentes. Mas agora o problema não era a questão da ceia, simplesmente. Era que o povo da igreja de Corinto sabia o caminho que eles deveriam tomar, e eles não seguiam esse caminho. Essa é a questão da incredulidade. É diferente de uma pessoa que não conhece a palavra. Ela é uma pessoa ignorante na palavra, ela não conhece a palavra de Deus. Mas a questão da correção de Deus é que eles conheciam a palavra, a igreja de Corinto conhecia a palavra, mas não dava ouvido com relação à verdade, à palavra. Vamos ver lá em Romanos. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso. Romanos, capítulo 1. Olha o que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja, Romanos 1,18. Lê pra gente aí, Vinícius. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então o que é isso? Eles conhecem a verdade. Paulo está escrevendo para a igreja. Eles conhecem a verdade, mas trocam a verdade pela injustiça. E Deus, quando você lê o texto todo, Deus vai entregá-los a um sentimento reprovável. Por quê? Porque eles conhecem a palavra. E você que conhece a palavra, Deus está falando contigo. Não existe, vou pensar agora diferente, vou pensar de forma positiva. Não adianta. Você precisa focar no Senhor. Voltemos agora, por exemplo, para falar sobre o super-homem. A substância que era perigosa somente para ele removia a sua força e deixava fraco. Qual era a substância? A criptonita. Era a criptonita. O super-homem tinha habilidades que eram de outro mundo. Ele podia operar feitos sobrenaturais, possuía conhecimento, consciência aguçada do seu sentido, poder extraordinário, caráter inabalável. Entretanto, se fosse exposto à criptonita, o que acontecia com ele? Ficava fraco e podia causar a morte. De tão fraco. Por isso que é complicado. A verdade, quando ela bate, Deus, quando ele
trouxe o seu Filho Jesus ao mundo foi para trazer a verdade, para que nós fôssemos salvos e curados disso. Cristo, Ele quer que a verdade, que é Ele, habite dentro de nós, o Espírito Santo. Mas muitas das vezes a gente não deixa essa verdade vir à tona, essa verdade trazer uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de rota. E muitas das vezes a gente tem se deixado levar por situações, amizades, família, e isso tem prejudicado o nosso próprio crescimento, porque a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então é na nossa fraqueza que Deus quer nos ensinar e trabalhar dentro dela para que possamos ajudar o nosso próximo a crescer a cada dia, a estar melhor com a família e outras coisas, muitas outras bênçãos Ele quer acrescentar. Se fosse exposto a criptonita, o super-homem ficava o quê? Doente e fraco. Inclusive mais fraco do que um ser humano normal. Se fosse exposto a ela por um longo período, poderia até morrer. Basicamente, o apóstolo Paulo, ele está identificando a criptonita da igreja na nossa vida. Ela nos enfraquece. Então tudo aquilo que te enfraquece é uma criptonita, né? Ele está dizendo que impede-nos de andar no poder da natureza de Deus. Exemplo, o rei Davi. Vamos ler lá no Salmo 31, versículo 10. Depois vamos ler o Salmo 32, versículo 4. Leia aí, Vinícius. Salmo 31, 10. Depois 32, versículo 4. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. 32, Salmo 31, 10. Agora o 32. 32, 4? É. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Se você quer viver uma vida íntegra com Deus, esse pecado que está te incomodando, ele vai te matar. Essa criptonita, ela vai te matar. Ela vai te corroendo a tal ponto que você não consegue liberar. A Bíblia relata que a gente tem que confessar o nosso pecado. Eu pequei contra ele aqui. Pequei contra ele. Eu tenho que confessar que eu pequei contra ele. A gente tem que deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas de tal forma que ele tire esse orgulho dentro da gente, esse ego que tem, para que a gente possa ser trabalhado por ele e seja curado. A Bíblia fala que quando você peca e se arrepende e você confessa o seu pecado, você é curado daquele pecado. Tiago capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Leia aí, Vinícius. Depois, havendo concupiscência, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem a sombra de variação. O que Tiago está dizendo? Que a situação do pecado, ela não começa de uma hora para outra. A criptonita, ela não aparece de surpresa. Ela surge a partir de um sentimento. Esse sentimento vem de um pensamento. Então tudo começa onde? Na mente. Aquilo que vai alimentar. A mente, ela vai alimentar, ou vai alimentar o nosso espírito, ou vai alimentar a nossa carne. Ou a mente nos deixa forte no espírito, ou ela vai nos deixar forte na nossa carne. E Tiago está dizendo isso. O pensamento gera concupiscência. E a concupiscência, sendo concebida, gera a morte. Sim. Então, Davi, no Salmo 31,
Davi também no Salmo 32, ele já está falando uma palavra debaixo de quê? De um pecado. Ele tinha cometido um pecado, ele tinha adulterado, ele tinha se envolvido em um erro. E aquele pecado estava arrebentando ele por dentro. Isso é com a nossa vida, isso é com todo mundo. Quando a gente não confessa. Porque nós somos o quê? A imagem e semelhança do Deus vivo. Deus tem pecado? Não. Então os seus filhos são o caráter de Deus. Então ele quer o quê? Ele quer nos purificar, ele quer nos limpar, ele quer nos lavar. E quando nós chegamos a Deus, a Bíblia diz, assim como é santo aquele que vos chamou, a gente precisa ser santo em todo o nosso proceder. Então se tem alguma coisa na sua vida, em especial para você que é jovem, né? A Bíblia diz que o jovem é forte, a palavra habita no teu coração e você já tem vencido o maligno. Eu estou pensando, para de pensar na coisa errada, porque isso vai te levar ao pecado. Você tem que combater isso. Mas o pensamento não tem nada a ver. O pensamento gera a sua atitude. E aí entra a questão do leão, né? Que você tem o leão do pecado e tem o leão do espírito. Qual leão você alimentar é o leão que vai se fortificar. Se você alimentar o pecado, coisas do mundo vão falar muito mais altos e você só vai descer na ladeira. Se você alimentar seu espírito, você sobe a ladeira. Coisas do espírito, coisas de Deus vão fazendo você decolar. Então, Tiago também relata sobre a questão de a gente não só ser ouvinte da palavra, mas praticante. Porque quando a gente pratica a palavra de Deus, a gente não só vive, mas pratica. Deus vai trabalhando em nossas vidas e sarando áreas que são necessariamente dependentes de ser curada disso. Tem muitas coisas, o próprio falta de perdão, que a gente às vezes deixa corroer em nossos corações, isso fica corroendo em nosso coração, é o que ele falou, a tal ponto de você não aguentar mais, de você explodir, sua cabeça não aguentar mais. Por isso é necessário que a gente se arrependa, peça perdão a Deus e confesse, procure uma pessoa de confiança, confesse a ela, porque Deus vai tratar a sua alma. Se o pecado não for confrontado, pode fazer com o crente o que a criptonita pode fazer com o super-homem. Chegando, inclusive, a ponto de causar o quê? A morte. Causar a morte. E Paulo, ele quando diz na carta aos Coríntios, que por causa disso, há muitos fracos, doentes e muitos que estão dormindo. Mas aí vai uma palavra de cautela. Pastor, eu estou doente porque eu pequei. Eu estou fraco. Não é toda enfermidade que é gerada por consequência de um pecado. A gente tem o exemplo daquele o rapaz cego de nascença, em que João 9:2. Vamos ver. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 2. Nós vamos estar vendo que por que aquele homem nasceu cego? Que o pai pecou? A mãe pecou? Não. Lê aí pra gente. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Toda enfermidade, fraqueza ou morte prematura não ocorre devido ao pecado. Isso é muito importante você ouvir isso. Você está atento. Mas você vai acusar as pessoas de você está doente que você pecou. Não. Inclusive os amigos de Jó fizeram isso. E Deus repreendeu os amigos. Ele faz Bildade e Zofar, que falaram: você está sofrendo porque você cometeu pecado. Mas Deus tinha testemunhado sobre Jó. Íntegro, justo, temente a Deus, se desviava do mal. Como que um homem justo, temente a Deus, se desviava do mal? O próprio Deus estava testemunhando sobre ele e logo depois, ele está em pecado e está sofrendo por causa do pecado. Então nós temos que equilibrar. Lá em Timóteo, o Senhor diz: Ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas nos deu um espírito de temor e poder, em uma mente
equilibrada. Então precisamos ter esse equilíbrio. Nós precisamos ter uma mente equilibrada. Toda enfermidade, toda fraqueza, todo desânimo é porque eu pequei? Não. E aí o Senhor também, por outro lado, João capítulo 5, versículo 14. Lê pra gente, Vinícius. João 5, versículo 14. E Jesus nos dá um alerta também. Então vai aí uma palavra de cautela. Vai aí uma palavra de equilíbrio, né? Nem toda enfermidade, nem toda fraqueza, nem toda a frieza é por causa do pecado. Mas existem portas que se abrem por causa da legalidade. João, lê pra gente. E algo interessante, né? Que a igreja de Corinto estava querendo omitir a verdade. Paulo pregava a verdade, mas só que eles não queriam aceitar, porque muitas das vezes a verdade dói dentro de nós. E necessitamos ser tratados nisso. Vamos lá, isso é importante que você acabou de falar, porque a gente tem nossos amigos e ele está precisando ouvir a verdade. E a gente deixa de falar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a gente não fala a verdade. Aí o que acontece? Aquele nosso amigo continua sendo nosso amigo. Por quê? Porque o que a gente fala é o que a gente quer agradar aquela pessoa, para não perder a amizade. Mesmo que você venha perder a sua amizade, você tem que falar a verdade na palavra. Não com raiva, nem com ódio, mas com amor. Paulo falou isso para os Coríntios com amor no coração. Ele amava a igreja. E porque ele amava, ele falou a verdade. Ele mesmo disse que estava cheio de angústia no próprio coração por isso. Isso é muito tremendo. Ah, mas eu não vou perder a minha amizade. Mas é um risco daquela sua amizade ser preservada e a vida daquela pessoa ser lançada fora da presença de Deus. Então, se está acontecendo assim com você, ore, peça a Deus uma direção e você vai estar falando a palavra certa no momento certo. O provérbio diz isso, que a palavra certa no momento certo é como remédio para os ossos. Lê aí, João 5. João 5 o quê? 14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que estas são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Então não tem como negar o fato de que Jesus afirma que o pecado abre a porta para consequências e dificuldade. O pecado abre portas para que o mal entre. Então a gente precisa buscar o Senhor e pedir ajuda, né? Que Ele vai nos ajudar. Tratar, e Ele mesmo, a Bíblia mesmo acabou de falar. João disse que Ele o curou. Então, a cada momento que você tem essa oportunidade de ter a intimidade e a amizade com Deus, Ele vai te curar. Você tem que rogar ao Pai. Peça ao Pai que Ele vai vir. Porque a Bíblia mesmo fala que se um pai biológico não sabe dar presentes aos filhos, imagina Deus, que é o nosso Pai Celestial. Que presentes bons Ele tem para nos dar. E muitas das vezes a gente esquece esse momento de prioridade com Deus, porque a gente tem que entender que isso é uma conversa, isso é um momento íntimo com o nosso melhor amigo. Ele entende, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai tratar a nossa alma. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler. Segundo aos Coríntios 2, 4. Pode ler? Pode. Pelo que, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Versículo 4 agora. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos
dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. E agora vamos lá, 2 Coríntios 11, versículo 11, no mesmo texto, no mesmo livro. 2 Coríntios 11, 11. 11. É. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe. Mas o que eu faço ou farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Então Paulo amava a igreja profundamente, mas esse profundo amor não deixava com que ele não falasse a verdade. A verdade sempre deve ser falada com amor, não uma verdade acusatória, né? Não uma verdade para medir, não, mas uma verdade com amor, para que aquela pessoa receba ali uma palavra de mudança. E ele continua dizendo aqui no 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Desde a primeira palavra que nós lemos, neste mundo somos como ele é. 1 João 4,17. Neste mundo, você é chamado por Deus para viver como Jesus na sua vida agora, não algum dia na próxima vida. Como isso reconfigura a forma como você pensa a sua vida diária. Talvez você não se considere fraco antes de entender o seu potencial em Cristo. Mas agora que entende o teu potencial em Cristo, você se acha fraco ou você se acha forte? Qual é a sua resposta, Vinícius? A balança pesa para os dois lados, né? Porque muitas das vezes a gente deixa essa questão do orgulho mesmo agir dentro de nós e às vezes pesa, você é isso, mas você também é aquilo. Então a balança pesa para os dois lados, tanto como forte quanto fraco, tanto como fraco. E você sabendo que Deus tem poder para te abençoar infinitamente mais, a gente está bem longe do centro da vontade que Deus tem para nossa vida. Muito. Então, que possamos nessa palavra, recebendo essa palavra, nos colocarmos diante de Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui, né? Usa a minha vida. E ainda diz assim a palavra de Deus: Ele aperfeiçoa a nossa fraqueza. Deus transformará a nossa fraqueza em força quando nos humilhamos diante dele. Assim como Davi fez. Deus se aperfeiçoou a fraqueza de Davi naquilo ali. E Davi, ele era forte. Davi, ele era um lutador, um guerreiro. Mas a criptonita invadiu a vida dele. E os ossos dele estavam se quebrando por dentro. A alma dele estava angustiada. Ou seja, aquela criptonita estava matando. Sim. E ele diz, enquanto eu não confessei. E esse confessar, quem coloca é o Espírito Santo. Faça uma avaliação nesse momento. Pastor, como que eu vou saber? Vinícius, como que eu vou saber que eu tô pecando? Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, eu tô pecando, eu tô errando. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. E nessa hora, Deus quer te colocar no centro da vontade dele. Peça que Deus fale com você sobre qualquer razão de fraqueza na sua vida. Escreve em seguida e peça que ele te dê o quê? Chave. Para poder vencer essas batalhas, né? Qualquer área, Deus tem uma chave. Pensa bem nisso. Em qualquer área da tua vida, Deus tem o quê? Uma chave. Deus tem uma chave. Se Deus tem a chave, eu não vou esperar errar para usar. Eu já vou usar antes
para ser tratado. Para ser tratado, e vou mostrar para o Senhor. Ah, mas agora eu vou viver positivamente. Isso não resolve. Ah, eu vou ter mais amizade. Isso não resolve. Só o que pode te libertar é a chave que o Senhor coloca na tua mão nesse momento. Recebe aí sobre a sua vida. Separe um tempo para escrever a receita de Deus para transformar cada fraqueza em força. E Deus vai te fortalecer. Deus é o teu Pai. Deus é o nosso amigo. E nós precisamos ter o caráter de Deus. Deus te fez para vencer. Diga o fraco, eu sou forte. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus habita em vós. E já venceste. Não vai vencer não. Já vencemos. E Deus tem uma chave. Pega essa chave. E a chave que é para a tua vida não é para a minha vida. Hoje Deus está me dando uma chave. Deus está te dando uma chave, Vinícius. Deus está dando uma chave para você que está nos ouvindo. Essa chave vai abrir essa prisão que está sobre você. Essa força maligna que se chama pecado, que te aprisiona, que te coloca debaixo do poder do mundo, do poder de Satanás que tem aprisionado você. A Bíblia diz que Paulo e Silas louvavam e cantavam. E aí Deus enviou um terremoto e as portas se abriram. Porque eles deram essa prioridade a Deus. Quando a gente entende isso, Deus tem essa prioridade, esse algo tremendo, esse centro que a gente entende que Ele é o centro de tudo e que nada há acima dele. O amor de Cristo vem agindo dentro de nossos corações, tratando nossa alma, e que a gente acaba sendo curado e curando outras pessoas e ensinando outras pessoas que o real plano de Deus é Ele ser o foco, Ele ser a única visão e Ele ser a única prioridade. E vamos correr para a presença de Deus. Fique com a gente. Deus abençoe a tua vida. Vamos estar indo até o final. Esse estudo ele tem abençoado a minha vida, tem abençoado a vida do Vinícius, de todos que estão participando desse momento agora. E com certeza vai trazer vitória para você. De repente você, mas eu não tenho a primeira. Vai lá, busca lá no canal, você vai ver, né, a primeira ministração sobre a criptonita. Nós estamos apenas na segunda. Então, acompanhe conosco. Com certeza, Deus já está falando contigo e ao final você vai ser transformado. Não se esqueça, Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. De que maneira? Pela renovação da vossa mente. Tudo começa no pensamento. Deus abençoe tua vida e juntos